E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje, vamos demonstrar o controle de pneus que temos no sistema da Fiorini. Ele é específico aqui do menu 6 Frota, opção 6.10. Então, quem já utiliza o sistema, a gente tem aqui na opção 6.10, lá no módulo Compras, o controle de pneus. Vamos estar demonstrando aqui um pouco mais. Então, primeira opção, a gente pode estar cadastrando os pneus, certo? Eu já tenho alguns cadastros que eu deixei pronto aqui, só para demonstrar. Então aqui eu fiz o cadastro de 13 pneus, cada um com a sua marca, com os seus tamanhos e dimensões, com o seu DOT, que é aquele número específico de cada pneu. Coloquei aqui, tudo isso daqui são números, informações fictícias. O status e a situação dele. Então vamos entrar dentro do cadastro de um pneu, para vocês verificarem como funciona. Então dentro do cadastro do pneu eu coloco o modelo dele, a marca, o tamanho, esse número DOT, que é o número da identificação do pneu. Aqui eu tenho um exemplo, né, como que é essa numeração. Quem já faz esse acompanhamento de pneu sabe desse código. Número de série do pneu, data de validade dele, aqui o fornecedor aonde a prefeitura comprou esse pneu, data que foi compra, nota fiscal e valor. Essa é a informação básica para o cadastro de pneu. Então, cada pneu que é comprado, você pode vir aqui e cadastrar ele, para logo em seguida a gente demonstrar como que vai ser feito esse controle, como a gente vai movimentar ele dentro de cada veículo. Então, feito todo o cadastro de pneus, eu vou lá dentro do meu veículo e vou definir, posso vir tanto por aqui ou aqui por cima no 611, cadastro de veículo. Nessa base de demonstração, eu deixei 4 veículos cadastrados. Um carro, uma moto, um micro-ônibus e um trator. Então, o controle de veículo ele pode ser feito para todos os veículos da frota municipal. Por exemplo, o carro, eu já tenho ele aqui, cadastrado, todas as informações do veículo, parte de dados adicionais. Aqui vai ter a aba de controle de pneus. Então, dentro dessa aba é onde a gente vai definir como vai ser o controle de pneu desse veículo específico. Então esse aqui eu já deixei montado, né? Eu vou pegar um aqui para a gente montar, mas é bem simples. Ele monta o eixo dianteiro, que é esse eixo primeiro, né? Onde vai 2 pneus, um dianteiro esquerdo e o dianteiro direito, e o eixo traseiro, onde vai o esquerdo e o direito também, além de step. Então, o sistema pode também controlar dentro de cada veículo quantos pneus ele vai ter. Então, no caso aqui, ele tem 5 pneus, 4 no carro para rodar e tem um de step. Então, a gente, no caso, cadastraria 5 pneus dentro desse veículo. Aqui, a primeira, a gente configura o veículo, né, define como vai ser a montagem dele e depois a gente vai fazer o lançamento. Eu vou pegar um veículo que é o trator, que eu não montei ele, só para você entender a montagem, como funciona. Aqui no controle de pneus, pode ver que não tem nada aqui do lado. Se eu vim aqui em opções, eu tenho a opção de incluir, né, como vai ser a configuração desse veículo. Então, no caso, um trator, o eixo dele é simples, são 2 pneus apenas. Então, eu coloco aqui 2 pneus. Agora, vamos supor que seja um micro-ônibus, por exemplo, que o dianteiro são 2 pneus, e aí o traseiro vai ser uma rodagem dupla. Então, o eixo dele tem 2 pneus do lado dianteiro esquerdo e 2 pneus do direito. Então, essa configuração o próprio usuário vai fazer, determinando, né, de acordo com cada veículo. E aí, além desse eixo do veículo, eu posso cadastrar também o step. Tá? Então, eu tenho o cadastro do veículo e depois eu tenho o step. Eu posso excluir ele aqui se caso eu fiz errado ou não vou controlar ele mais. E no caso também de moto, eu consigo controlar a moto que é aqui, incluir fixo um pneu. Então ele só tem um. No caso de uma moto, eu incluiria o da frente e o pneu de trás. Certo? Ficaria o pneu dianteiro e o pneu traseiro para a gente fazer o controle. Então o primeiro passo é essa configuração dos veículos, saber qual dos veículos da frota a gente vai controlar esses pneus. Então beleza, temos aqui os nossos veículos cadastrados.
eu tenho 4 cadastrados, porém eu configurei, deixei já pronto para demonstração apenas esses 3, que é um veículo, uma moto e um micro-ônibus. Então, vamos para o próximo passo. Feito todo o cadastro de pneu, né, eu só fiz apenas o cadastro de pneu, eu não vinculei ele a nenhum veículo por enquanto. Agora, eu tenho a opção de movimentação de pneus. Aqui é onde a gente vai fazer todo o trâmite de montagem, de desmontagem, de troca de pneus, de rodízio, de conserto, ou então de baixa, né, que às vezes o pneu sucateia. Você pode vir aqui fazer toda essa movimentação. Então, o primeiro passo é pegar o veículo, a gente vai localizar. Aqui, ele só vai aparecer veículos que estão montados naquela parte de controle de pneus que eu acabei de mostrar. Então, eu tenho montado um carro, uma moto e um micro. Eu vou começar aqui pelo carro. Se eu confirmar ele aqui, ele vai mostrar para mim já os 2 eixos do carro e o meu step. Tá? Então, primeiro passo, eu vou montar os pneus. Eu posso vir aqui em montagem. Eu vou selecionar qual pneu, né? Qual pneu que eu vou montar aqui na posição. A gente vai lá pesquisar. E aí eu vou selecionar o pneu que ele não está em uso. Se ele estiver em uso em algum veículo, ele não vai aparecer para mim colocar nesse veículo que eu estou informando. Então aqui eu vou informar esse daqui. A posição dele vai ser E1, D1. Então só para entender, ó. E1, DI, desculpa, né? Porque é dianteiro. Eu selecionei ele, coloquei ali a data que eu estou montando esse pneu no veículo e o KM atual do veículo na hora da montagem. Então vamos supor que esse veículo estava com 15 mil quilômetros quando eu montei esse pneu no dia 26/8. A hora que eu confirmo aqui, vão reparar que aqui em cima, ó, ele já mostrou para mim, ó, o código 1, que é o código do pneu, ele já está montado aqui, então quer dizer que é o dianteiro direito, ele já está montado. Aí eu posso vir para montar o outro, né? Posso voltar aqui e fazer a montagem dos outros. Então vou colocar o outro pneu, que é o número 2, ou então, se eu quiser colocar o 3, 4, qualquer um. Se eu tiver, né, o controle certinho, eu posso vir aqui selecionar ele e já fazer a montagem do pneu. A posição que eu vou colocar agora, que é ó, E1, EI, então ó, E1, EI, né, que é o esquerdo. Coloco a data, o KM atual, foi 15 mil, e vou confirmar. Confirmei a montagem de mais um, certo? Eu posso fazer todas as montagens e depois ir remanejando. Mas, por exemplo, vou montar só esses 2 e vou montar o step também. Ó. Na montagem, eu seleciono mais um pneu. Vamos supor que seja esse daqui, por exemplo. Ele é diferente dos 2 que eu montei lá em cima. E aqui na posição, ó, ES1, que é meu step número 1. Coloco ele aqui, KM atual do veículo quando eu estou trocando, e confirmo. Então, a partir desse momento, eu vou ter todo o registro dos meus pneus. Então, eu tenho 2 aqui, o dianteiro esquerdo e o dianteiro direito, e tenho montado também um step. Ele mostra a data da montagem, conforme eu coloquei lá, e o KM de quando eu montei. Agora, esse veículo vai rodar, vai ter todos o dia a dia nele, de transporte, e aí, conforme vai acontecendo o caso de trocar, o caso de conserto, o usuário ele vai conseguir ter uma relação, né, um relatório para saber quantos quilômetros esse pneu rodou, de acordo com os consertos que teve, eu vou saber quanto eu gastei nesse pneu, desde a compra até os consertos, até chegar na parte da baixa. Então tudo isso ele é registrado em sistema. Então, por exemplo, às vezes se eu precisar fazer uma desmontagem, a gente montou esse carro aqui e tal, mas por algum motivo eu vou ter que desmontar esse código 2 aqui. Eu vou vir aqui em desmontagem, selecionei ele, ó, 2, ele já puxou. A data que eu vou estar desmontando ele, por exemplo, e qual KM que o carro vai estar no dia que eu estiver desmontando. Vamos colocar aí que eu desmontei ele com 22 mil. Então ele mostra aqui quanto que eu estava quando eu montei e quando eu desmontei. Aqui observação, o usuário pode informar alguma coisa, motivo de estar desmontando. Confirmei a desmontagem. Então nesse momento esse pneu ele já fica
disponível novamente. Se eu entrar lá agora no cadastro de pneu, a gente vai localizar ele aqui, ó, ele está em estoque e a situação dele é desmontado. E aqui ele vai mostrar quantos km esse pneu já rodou. Então, desde a época que eu coloquei a montagem até quando eu desmontei, ele fez esse controle de quantos foi rodado já desse pneu. Beleza? Então, na movimentação, a gente pode fazer essa montagem e desmontagem. Podemos fazer a troca do pneu. Então, vamos supor que esse pneu aconteceu alguma coisa, a gente vai trocar o pneu número 1 por um outro pneu que eu tenho em estoque. Vamos supor que eu vou colocar esse daqui. Seleciono ele, certo? Coloco a data que eu estou trocando ele. O KM que eu estou fazendo a troca. Então, vamos colocar aí, estaria 35 mil, por exemplo. O motivo da troca. Posso informar ou não, né, na observação. E ele gerou lá movimentação de troca. Então pode ver que aqui, ó, ele não é mais o número 1, ele é o número 4. Porque o número 4, se a gente olhar aqui, é esse pneu que a gente usou agora, ó, ele está usado e está montado. Tá? Então aquele que a gente trocou e desmontou, ele já também fez o controle do KM do tanto que foi rodado. Então também, no caso, a gente pode fazer o rodízio de pneus. Vou demonstrar como a gente faz o rodízio. Primeiro eu vou ter que só montar mais um pneu aqui na posição e o KM atual dele. Então aqui eu tenho já montado. Eu posso fazer um rodízio. Vamos imaginar que tenha 4 pneus aqui montados, né? No caso da demonstração eu estou só colocando 2 aqui. Eu vou fazer o rodízio. Então no rodízio eu coloco a data que eu estou fazendo esse rodízio, qual é o pneu A e qual é o pneu B. Tá? Então ele já, ó, vai gravar para mim o rodízio, que eu tinha o pneu X, mudei para o Y e tal. O sistema faz todo esse controle, tá? Na hora que a gente salvar aqui, podemos colocar o KM que foi feito o rodízio, todo esse controle, ele vai ficando registrado no prontuário do veículo e do pneu. Vamos colocar aqui, tem que voltar ele. Eu vou lá no rodízio. Vou colocar que foi feito o rodízio com 26 mil. Aí eu informo o pneu A e o pneu B, qual vai ser o rodízio. Então eles já trocaram aí, tá? Foi feito o rodízio. Eu confirmo o rodízio dos pneus. Então ele vai trocar. Ó, percebeu que agora, tá? Ele é o número 1. Outro detalhe que a gente tem é o conserto de pneu. Né? No caso do conserto, você vai lançar aqui qual que é a posição do pneu. Pode estar clicando nele ou selecionando aqui a opção. A data da troca, o KM atual quando você trocou o pneu, o valor desse conserto e a observação. Vamos colocar aqui R$50, pneu furado, por exemplo. Posso ter consertado ele. Confirmei o conserto do pneu. Então ele vai registrando tudo isso daí. Depois eu vou mostrar onde que é o prontuário. E aí, na parte de baixa sucata, é quando chega ao fim a vida do pneu. Então, desde o KM da montagem até o momento, você vai informar a data que está fazendo a baixa dele, né? Com quantos quilômetros ele está sendo baixado. E aí aqui você pode informar a observação porque está baixando, se ele é sucata, o que aconteceu, pode estar fazendo por aqui. Feito isso, a baixa do pneu realizada, eu já não tenho mais o pneu ali, só estou com o step agora. E isso acontece, eu posso ter esse controle tanto para carro, como eu falei, para moto. Ó, se eu entrar na moto aqui, eu posso fazer a montagem de 2 pneus. Né? No caso, a moto não vai ter step, mas a gente pode montar os 2 pneus. Depois podemos ir manuseando a desmontagem dele, a troca, o conserto. Se tiver rodízio também, acredito que não, mas se tiver, tudo você pode lançar de acordo com a forma que você quer controlar os pneus dos seus veículos. Aqui também um micro, ó. O micro é diferente, né? Que o eixo dele da frente, a dianteira é simples e o traseiro já é duplo, né? Que tem 2 pneus do lado direito e 2 pneus do lado esquerdo. Eu posso fazer a montagem desses pneus e também manusear a parte, né, de conserto, rodízio, troca, desmontagem. Isso aqui pode ser feito com trator,
qualquer tipo de máquina pesada, por exemplo, que tenha pneus, o próprio usuário pode vir lá no cadastro do veículo, né? Se eu entrar aqui, por exemplo, naquele de trator, cheguei aqui no trator, alterei e fui no controle de pneu, eu posso montar ele aqui, quantos pneus, né, vai no trator certinho, parte dianteira, parte traseira, e depois ir controlando, né, se teve troca, sucata, qualquer coisa que aconteceu nesse pneu, a gente vai ter a possibilidade de estar lançando no sistema. Após feito todos esses trâmites de movimentação, montagem, troca, a gente tem relatórios, né, para a gente saber o que aconteceu com os pneus. Dentro aqui do cadastro de frota, a gente tem o prontuário de pneu. No prontuário de pneu, a gente pode escolher qual pneu que a gente quer saber. Então, por exemplo, esse aqui ó, é aquele que foi baixado como sucata. Eu quero saber o que aconteceu com ele. Então aí vai me gerar um relatório com os históricos. Quando ele foi movimentado a primeira vez, ó, foi montado, depois foi desmontado, foi feito rodízio, e aí depois foi baixado, foi feito conserto. Todo o histórico vai estar aqui no prontuário do pneu. E também no prontuário do veículo. Então, todo veículo tem o seu prontuário. Que no caso, ele mostra tanto a parte de pneus, como a parte de gastos que teve com ele de combustível, de óleo lubrificante, todas as viagens dele, quantos quilômetros que ele rodou, né? Às vezes você usar o controle de portaria, que é um vídeo que a gente vai divulgar em breve também, o controle de portaria você consegue controlar quanto esse veículo rodou já. Então aqui ele vai mostrar tudo, a movimentação de pneus, quantos já foram colocados nele, quantos foram retirados, e aqui embaixo, se tiver lançado para o veículo, vai aparecer a parte de gasto dele, tudo que esse veículo está gastando, como abastecimento, óleo, peça, pneu, serviços e outros, desde que lançado corretamente. Tá? E eu tenho o relatório analítico e o relatório sintético. O sintético ele é mais resumido. Tá? Outro relatório que a gente tem também na parte dos pneus seria a listagem de pneus. Então eu posso saber aqui, claro que na base que a gente demonstrou são poucos pneus, mas vamos imaginar uma prefeitura grande, uma movimentação grande da sua frota. Então ele quer saber qual o status que estão os seus pneus, eu posso saber qual que está em estoque para mim utilizar, tá? Se ele foi desmontado alguma vez, se ele está montado. Eu posso colocar aqui a forma que eu quiser, tá? Posso colocar por um determinado modelo, se eu quiser digitar a validade desses pneus, se está próximo da validade, eu quero saber quais pneus estão próximos da validade. Então, por exemplo, estamos hoje é dia 26/8. Se eu quiser saber os que vão vencer no mês 9, eu coloco aqui, ele vai mostrar todos que vão vencer nesse mês. Ou então, quero saber todos que eu comprei num determinado período. Tá? Então, é só informar aqui. E a gente imprimindo, ele vai mostrar aqui uma relação de todos os pneus, com todos os dados que você informou, a situação e o status dele, atual. Tá? Outro relatório que a gente pode tirar aqui no 711 é a relação de movimentação de pneus. Então, às vezes, se eu quiser filtrar por veículo ou então por pneu, então, um exemplo, eu quiser saber um pneu igual esse código 1, quero saber toda a movimentação dele. Ele vai mostrar aqui, né, dentro de qual veículo que ele foi usado, o tipo de movimentação que foi feito nele, o KM inicial e o KM final desde essa troca, desde essa movimentação, né? Então, se houve rodízio desse pneu, então todas essas informações, tudo que for lançado dentro do controle de pneus, o usuário ele vai ter relatórios para controlar isso daqui. Então, às vezes, o que pode acontecer da pessoa comprar um pneu novo e usar lá, por exemplo, 100 km e aí vir para trocar. Aí você fala, pô, aconteceu alguma coisa com o pneu é novo. Então você vai conseguir, na hora que lançar aqui, saber o quanto esse pneu rodou, né? E às vezes o motivo por que ele rodou tão pouco, às vezes pode ser que aconteceu de alguém ter trocado ele, né? E isso você vai descobrir dentro desse controle de pneu se você fazer esse lançamento correto. Beleza, pessoal? Então, esse aí é um vídeo sobre o controle de pneus no nosso sistema de compras. Espero que tenham gostado. Até mais.